Bora lá, convidar todos vocês a abrirem a Bíblia de vocês, ou ligarem o celular, quem tiver com Bíblia eletrônica. Texto de Marcos 10, vou ler dos versículos 46 até os 52. Bora lá, Marcos 10, 46 até 52. E já vai até um desafio aí, pessoal. Quem tiver com o celularzinho aí, vamos resistir àquela tentação de repente, quando subir aquela notificaçãozinha, de dar aquela olhada, vamos tentar concentrar, vamos fazer esse pacto aí comigo, porque Deus, Ele quer falar aos nossos corações hoje aqui. Como a Ju já falou, realmente, esse momento da palavra aqui, da mensagem é o mais importante, é quando Deus fala a nós, certo? É um Deus que se revela através das Escrituras. Então, vamos fazer de tudo aí para focar bem e prestar muita atenção aqui no texto de hoje. E o título da nossa mensagem é Cego, mas nem tanto. A gente vai estar estudando um pouquinho sobre a vida de Bartimeu. Quem aqui já ouviu falar sobre a história de Bartimeu aí? O cego de Jericó, que vivia à beira do caminho. Uma história daquelas. Acho que todo mundo aí já abriu. Bora para a leitura bíblica então. Marcos 10, 46 até 52. E foram para Jericó. Quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te. Ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo a Jesus pelo caminho. Vamos orar. Querido Deus, estamos aqui mais uma vez diante da tua palavra, que está aberta diante de nós. Nós pedimos a tua iluminação, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações e que hoje aqui haja transformação nas nossas vidas, ó Pai. Que realmente o Senhor mude aquilo que precisa ser mudado em nosso viver e que, acima de tudo, que nós possamos aqui te adorar com o louvor que te é devido. Fale a cada um de nós hoje aqui. É o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Bom, uma história bem conhecida, o cego Bartimeu, sentado ali à beira do caminho. E como todos nós sabemos, ainda hoje, a vida de um deficiente visual é muito complicada, né? Temos algumas arquitetas aí. Hoje em dia, realmente, existe muita acessibilidade para pessoas com deficiência visual, etc. e tal. Mas ainda assim, eles levam uma vida muito difícil hoje em dia. Mesmo em meio a toda essa tecnologia que a gente tem, e, enfim, avanço científico. Vocês imaginem, então, o quão difícil era ser cego naquela época. Imagina a dificuldade que era. Sem querer ser meio bruto aqui, mas a única coisa que restava para um cego ali naquela época era esperar a morte chegar. E Bartimeu era um desses. Sentado à beira do caminho, vendo a vida passar e contando os dias ali. A vida passando, e ele sentado. E, particularmente, esse texto aqui de Bartimeu fala muito ao meu coração. Eu lembro, minha primeira memória aqui no Cambuí, aqui na Igreja Batista do Cambuí, devia ter uns 7, 6 anos, lá para 2002, época que o Bruninho nem era nascido ainda, 2002, época de Copa do Mundo aí. E a primeira imagem que eu lembro aqui na igreja foi uma apresentação de teatro que fizeram aqui, que era justamente sobre esse texto aqui. Então, eu tenho bem gravado na minha memória, ali o que estava encenando o Bartimeu, gritando ali, clamando para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E isso me marcou de uma tal forma que, assim, é muito... Eu costumo falar que é coincidência. Na verdade, não é muito coincidência, né? São as cristocidências que acontecem na nossa vida
que depois de 20 anos aí que eu vi essa peça aqui na igreja, estou aqui de novo, só que agora para pregar sobre esse texto. Então, assim, Deus, ele age assim de umas formas que é muito bacana. Então, é um texto que fala muito ao meu coração e tenho certeza que vai falar muito ao coração de todos vocês. E sempre que eu falo aqui, eu procuro mostrar para vocês assim a grande importância de nós, quando a gente se depara diante de um texto bíblico, como é o caso aqui, que a gente nunca se esqueça que todo texto ele está dentro de um contexto, certo? Se nós tirarmos o texto do seu contexto, isso aí pode virar um pretexto para muitas coisas, certo? Realmente muitas heresias surgem, etc e tal. O nosso texto se encontra no Evangelho de Marcos e, mais especificamente, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. E esse capítulo 10 de Marcos, ele retrata os últimos acontecimentos do ministério público de Jesus. Então, Jesus aqui, a história, na verdade, que a gente leu de Bartimeu, é a história final antes da Semana da Paixão. A Semana da Paixão foi aquela semana final de Jesus ali que ele ficou mais próximo aos seus discípulos, certo? Então, depois desse texto de Bartimeu, teve a Semana da Paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Então, foi o último milagre de Jesus aqui, o último ato de Jesus antes da Semana da Paixão. Realmente é um texto muito marcante. E duas histórias do próprio capítulo 10 de Marcos se relacionam com essa história de Bartimeu que a gente leu aqui. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Tem que ficar com a Bíblia aberta aí, galera. Volta um pouquinho aí, no próprio capítulo 10. Tem duas histórias que, assim, elas estão totalmente conectadas com essa história de Bartimeu. A primeira delas, a história do jovem rico. E o jovem rico aqui não é nenhum de nós aqui que é rico e tal, não. Muito pelo contrário, era um jovem rico ali daquela época que ele se dirigiu para Jesus e perguntou para ele: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus virou para esse jovem rico e falou: ó, cara, você conhece os mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, papapá. E aí o jovem rico respondeu: Mestre, eu tenho obedecido e seguido esses mandamentos desde a minha juventude. E aí a Bíblia fala que Jesus olhou para aquele jovem rico e o amou. Então Jesus amou aquele jovem rico e disse para ele: falta-te uma coisa, vá, venda tudo que você tem, ele possuía muitas riquezas, dê todos os seus bens aos pobres, depois vem e segue-me. E a Bíblia fala que diante desse desafio de Jesus, o jovem rico foi embora muito triste, porque ele possuía muitos bens. Então o jovem rico, ele preferiu ficar com a sua riqueza do que seguir a Jesus. Essa é a primeira história que está relacionada com Bartimeu, que são duas histórias do capítulo 10 que mostram atitudes displicentes de pessoas para com Jesus. Essa foi a primeira. E a segunda atitude ali, que foi displicente para com Jesus, foi a atitude dos discípulos. Mais especificamente, 2 dos discípulos de Jesus, que eram conhecidos como filhos do trovão. Quem leu o livro aí, As 7 Frases da Cruz, vai saber quem eram os filhos do trovão. Tiago e João, que eram conhecidos como filhos do trovão. Por quê? Porque os bichinhos eram... temperamento dos caras era difícil, os caras eram explosivos e tal. Só que Tiago e João chegaram ali para Jesus, aqui no capítulo 10 de Marcos, falaram assim, ó, mestre, queremos te fazer um pedido. Aí Jesus deve ter olhado para eles ali, né? Fala aí, vai. Ó, queremos que quando você vier em glória, quando você vier no seu reino, que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Ou seja, eles pediram só os lugares de maior destaque quando Jesus viesse como rei. Só isso, mais nada. Só esse o pedido dos discípulos. E aí Jesus chamou todos os discípulos ali diante de si e ensinou que a dinâmica do reino é muito diferente daquilo que a gente está acostumado. No reino de Deus, quem quiser ser o primeiro deve ser o último. E quem quiser ser grande deve servir aos outros. Então, Marcos é um brilhante escritor. E ele coloca essas duas histórias, o jovem rico e o pedido dos discípulos, para depois, aqui no final do capítulo 10, contrastar com a história de Bartimeu. Pessoas importantes falharam com Jesus. E o ceguinho aqui, um Zé Ninguém, teve a atitude correta para com Jesus.
Deus se revela aos pequeninos. E quando a gente para pensar no nome e no significado de Bartimeu, é muito curioso. Bartimeu significa bar, significa filho, e Timeu significa lixo. Nunca coloca esse nome no filho de vocês, tá? Bartimeu já sabe que não dá para colocar. Bartimeu, filho do lixo, era como ele era conhecido entre as pessoas ali à sua volta. Então, por ser cego e por ser mendigo, com muita probabilidade, ele fuçava no lixo. E essa era a vida de Bartimeu. E foi a esse Bartimeu, um Zé Ninguém, um filho do lixo, que Jesus se revelou. Então, o jovem rico, ele olhou para a sua riqueza, que era o seu Deus, e foi embora muito triste. Os discípulos olharam para a grandeza e foram repreendidos por Jesus. E no final do capítulo 10 aqui de Marcos, o mendigo, o filho do lixo, o Zé Ninguém, que era cego, teve seus olhos abertos pelo próprio Jesus e viu Jesus como ele verdadeiramente é, o Rei dos Reis e o Messias. E no final da história, como a gente viu, Bartimeu ele não foi simplesmente curado fisicamente, né? Muito pelo contrário, ele foi também curado espiritualmente, porque o texto termina com Bartimeu seguindo Jesus pelo caminho. Que fantástico, gente. Vocês viram, quando a gente pega o enredo bíblico e estuda ele por completo, as histórias, elas parecem que têm mais vivência, né? Então, fica o meu encorajamento. Sempre que a gente estiver estudando um texto bíblico, vamos analisar o contexto. Os escritores bíblicos são fantásticos. Eles escrevem de tal forma para nos apontar verdades e as histórias estão todas conectadas entre si. Mas a história de Bartimeu nos aponta 3 verdades que nós vamos analisar aqui hoje. A primeira delas, Bartimeu era cego, mas não era surdo. Cego, mas não surdo. Versículo 47. Quando ouviu que era Jesus. Então Bartimeu ouviu. Bartimeu era cego do corpo, mas não era surdo espiritualmente. Então tudo começou quando ele ouviu aquela multidão. É Jesus, é Jesus. E ele ouviu. E o ouvir na Bíblia, gente, é muito mais do que meramente escutar, tá bom? Esse negócio de entrar pelo ouvido e sair pelo outro, não tem nada a ver com o verbo ouvir na Bíblia. Sempre que a Bíblia fala de ouvir, ela se refere a você ouvir com atenção, você ouvir e colocar em prática, sempre. Sempre que a Bíblia usa esse verbo ouvir, é ouvir para colocar em prática. Inclusive, um dos principais textos do Antigo Testamento é conhecido como Shema. Zinho sabe aí, é Shema, né? Fera. Não sei se mais alguém conhece esse texto aí, é lá de Deuteronômio, tá? Lá do Antigo Testamento. E a Shema constitui a profissão de fé central do monoteísmo judaico. Então, o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, em meio àquela pluralidade de deuses que as pessoas acreditavam e cultuavam, eles eram chamados a confiar somente em um Deus. E esse trecho da Shema, lá em Deuteronômio 6,4, tá? Se vocês quiserem ver depois aí, Deuteronômio 6,4. A primeira palavra deste trecho, importantíssimo, é justamente Shema, no hebraico. E o significado é ouça. O significado de Shema é ouça, escuta, ouça, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Não, eu escutei um Senhor aí, alguém sabe de cor, muito bom. Mas, enfim, esse trecho que é importantíssimo da Bíblia começa justamente com a palavra ouça. Então, isso nos mostra a grande importância de nós ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos a palavra de Deus e colocarmos em prática. Porque hoje, nós, a igreja, somos o povo de Deus. Então, tal qual Israel era convocado a ouvir e colocar em prática, nós hoje devemos fazer o mesmo. Outro trecho, vamos abrir junto esse daqui, Lucas 11, 28. Pertinho de Marcos aí, pessoal. Lucas 11, versículo 28. E aqui são palavras de Jesus, hein? Palavras importantíssimas de Jesus. Lucas 11, 28. Mas Jesus respondeu: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a pratica.
Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Palavras de Jesus. Ele nos exorta a ouvirmos e praticarmos. E é curioso, nesse ponto de nós escutarmos a voz de Deus, é que o nosso Deus ele é um Deus que se revela através da sua palavra. Por meio da palavra dele, ele criou todas as coisas. A gente vê lá em Gênesis 1, Deus disse, haja luz, e assim foi feito. Então, o mesmo Deus que criou todas as coisas por meio da sua palavra, ele é capaz de trazer vida a pecadores, ainda hoje, através da sua palavra. Por isso que nós somos exortados a diariamente ouvirmos a voz de Deus, lermos sobre a palavra de Deus, porque ele é o Deus que se revela através da sua palavra. E por isso, a importância que nós damos aqui do sermão, de nós abrirmos as escrituras aqui e estudarmos. Por que a gente não se encontra aqui simplesmente para bater um papo, pedir uma pizza, comer um lanche? Não, por quê? Porque Deus é um Deus que se revela através da palavra. O sermão é o momento mais importante do culto, é o momento mais importante da nossa vida, porque é quando a gente abre as escrituras e juntos nós estudamos e aprendemos sobre o nosso Deus, o Deus que fala através da sua palavra. E talvez você, jovem ou adolescente, já tenha ouvido diversas vezes o evangelho através dos seus pais, talvez você já veio aqui na igreja muitas vezes, sabe até o plano da salvação de cor, mas isso entra no ouvido e sai pelo outro. E isso de nada adianta. Enquanto o evangelho e a semente da palavra não descer daqui para cá, de nada vai adiantar. Então, tudo começou quando Bartimeu ouviu. Portanto, gente, exortação para mim e para cada um de nós, que nós possamos ouvir a voz de Deus. O nosso Deus não é um Deus que se esconde, um Deus que a gente tem que buscar Ele, que Ele está escondido. Não, Ele se revela, gente. Olha que privilégio. E Ele se revela através da palavra. Então, ouçamos sobre a sua palavra. Esse é o primeiro ponto. Cego, mas não surdo. E a exortação para nós, ouvirmos o nosso Deus. Segundo, cego, mas não mudo. Versículo 47 do nosso texto nos diz que Bartimeu começou a gritar. Imagine só que cena que foi, o cego mendigo ali rejeitado, fazendo aquele barulhão ali em meio à multidão, mas ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando a multidão, diante do grito de Bartimeu, falava, ô ceguinho, cala a boca, mano, você tá louco? Dá uma segurada, ceguinho, fala baixo. A Bíblia fala que ele gritava ainda mais, no versículo 48. Então, o ponto aqui não é nem tanto a gritaiada em só aqui de Bartimeu. Só que o ponto principal é o conteúdo daquilo que ele gritou. O conteúdo daquilo que ele gritou. E quais foram as palavras de Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha como é importante a gente estudar o contexto inteiro do Evangelho de Marcos. Essa aqui é a primeira vez no Evangelho de Marcos que alguém se refere a Jesus como filho de Davi. Aí você pode perguntar, tá bom, Eric, mas o que tem a ver? E daí? Que é a primeira vez que alguém chama de Jesus de filho de Davi. Essa expressão, filho de Davi, é uma expressão messiânica. Então, Bartimeu, ao se referir a Jesus como filho de Davi, ele estava reconhecendo Jesus Cristo como o Messias, como Cristo, como o Salvador que deveria vir ao mundo. E é curioso, né, gente, como Deus age. A primeira pessoa que fez essa referência a Jesus como filho de Davi não foi um doutor da lei, não foi um cara do templo, top, fera. Não. Quem fez isso pela primeira vez foi um cego, mendigo, que o significado do nome era filho do lixo. Realmente Deus ele age através dos pequeninos. E Bartimeu viu e externalizou aquilo que os doutores da lei não viram. Isso é uma ironia assim gigantesca do texto bíblico. E é muito curioso que muita gente hoje em dia, ao contrário de Bartimeu, nunca clama a Deus na hora da necessidade. Muita gente hoje em dia, ao contrário do que fez Bartimeu, quando a dificuldade vem, nunca clama a Deus. É espiritualmente muda. Pergunta: quando foi a última vez que você clamou a Deus em oração?
Quando foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto, se pôs diante de Deus em adoração, de joelhos, e chorou pelos seus pecados, e gritou diante dele, clamou pedindo salvação? Quando foi a última vez? E a história de Bartimeu nos mostra essa grande verdade. Os discípulos, nós vimos, eles também pediram, só que eles pediram errado, pediram por grandeza. E assim como os discípulos, muita gente só se dirige a Deus para pedir aquilo que não deve. Quem estava no PG ontem, nos adolescentes, a gente abordou um pouquinho sobre isso ali com a Lívia, né? Realmente, que às vezes a gente pede para Deus coisas que a gente não deveria. Riquezas, enfim, poder, status, mas e a alma? E a alma? Que é o mais importante. Você já deve ter clamado a Deus quando a dificuldade veio, quando a crise financeira chegou, quando alguma doença chegou, quando algum parente seu faleceu, no meu caso, quando o meu joelho rompeu o ligamento. Enfim, nós clamamos a Deus nesses momentos. E não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, porque a Bíblia nos exorta a fazermos isso. Só que você já gritou para Deus pedindo salvação? Esse é o grande ponto. Bartimeu clamou e ele gritou diante de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando a gente partir, nós que somos jovens, nunca pensamos nisso, né? Mas um dia, a única certeza da vida, qual que é? A morte. Um dia todos nós nos depararemos com ela. A gente pode ser adolescente, pode ser jovem, o que for, mas um dia todos nós nos depararemos com ela. E nossa conta bancária, nossos títulos, diplomas, troféus, conquistas, tudo isso ficará. A nossa maior necessidade, gente, é a necessidade espiritual. E isso, somente Jesus Cristo é capaz de saciar. Somente Ele é capaz de oferecer o perdão dos nossos pecados e nos conceder a salvação eterna. Por isso, Bartimeu clamou. Então, cego, mas não surdo. Segundo, cego, mas não mudo. E agora, terceiro e último ponto. Cego, mas não paralítico. Versículo 50. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. A Bíblia ela não desperdiça palavra, gente. Não desperdiça palavra. Isso é top da Bíblia. Lançando de si a sua capa. Então, nas noites frias ali de Israel, a capa era indispensável para o mendigo se agasalhar, porque fazia bastante frio ali naquela região, umas épocas do ano. Então, a capa era importantíssima para ele se agasalhar. E, pelo fato de ser mendigo, obviamente, a capa era tudo que ele tinha. Tudo que Bartimeu tinha. Para manter ele aquecido, a Bíblia fala que ele lançou ela de lado. Lançou ela de lado e foi em direção a Jesus. Em outras palavras, Bartimeu deixou tudo que ele tinha para seguir a Jesus. Ao contrário do jovem rico, olha aí o contraste, Bartimeu entendeu que ele tinha muito mais a receber do que ele ia perder ao seguir a Jesus Cristo. E muita gente hoje em dia não entende isso, né? Pergunta de muita gente: tá bom, mas se eu quiser seguir a Cristo, do que eu vou ter que abrir mão? Pode ser até sua pergunta. Resposta simples: de tudo aquilo que você não precisa. A capa era tudo que Bartimeu tinha, mas ele deixou. E certamente ele não se arrependeu disso, porque depois ele não precisou mais daquela capa. E muitos pensam, né, que se derem um passo em direção a Cristo, vão pagar um preço muito alto, né? A gente às vezes pensa nisso. Ah, mas se eu quiser seguir a Cristo, eu vou ter que pagar um preço muito alto. Só que, na verdade, gente, é muito pelo contrário. Se nós dermos um passo em direção ao nosso Deus, a Cristo, nós receberemos uma recompensa muito maior do que qualquer outra coisa. E não gosto muito de falar assim sobre mim, né? Mas aqui eu acho legal trazer até um testemunho meio que particular, que eu sempre penso nisso, sempre comento isso muito com a Emily, que além da salvação que Cristo me proporcionou, né, que é o principal de tudo, né? Ele ainda me presenteou com muitas coisas maravilhosas ao longo da minha caminhada. Os meus melhores amigos foi o evangelho que me proporcionou. Olha que bênção que Deus nos proporciona. A gente está aqui junto, como irmãos, usufruindo de comunhão, uns com os outros, amando uns aos outros.
Além disso, a minha própria esposa, se não fosse por Cristo, os nossos caminhos nunca se cruzariam. Vamos pensar, qual seria a chance do Acre, gente? Longe para Dedéu. Mas graças a Jesus Cristo, os nossos caminhos se cruzaram. Então a gente pensa, não, mas se eu seguir a Cristo, eu vou ser infeliz. Ele vai tirar tudo de mim. Bobagem, gente. Eu não estou falando que é fácil, tá? Porque quando a gente se realmente decide ter um posicionamento diante de Jesus, não é fácil. Pressões, dificuldades, acontecem. Não estou falando que é fácil. Mas vale a pena. Vale muito a pena. E Bartimeu entendeu isso muito bem. Eu tenho certeza que se você entender isso também, isso vai ser verdade na sua vida também. Nada do que nós venhamos a abrir mão é maior do que aquilo que Jesus pode nos oferecer. No meu caso, por exemplo, o que eu tive que abrir mão, de repente, ao longo da minha adolescência, etc. Prazeres vazios, deuses falsos, pecados cruéis, relacionamentos que deixariam marcas, de repente. Olha aí, são coisas que Deus, até nisso, Ele nos guarda. Coisas que são insignificantes diante daquilo que Ele nos oferece. A salvação eterna. E detalhe maravilhoso aqui do texto também, ele fala que Cristo fez o quê ali com Bartimeu? Chamou Bartimeu, certo? Então aqui a gente vê a soberania divina. Mas ao mesmo tempo, fala que Bartimeu foi até ele. Soberania divina e responsabilidade humana, caminhando lado a lado. É isso, essa é a verdade que a gente vê ao longo de toda a Bíblia. Por detrás de tudo, a soberania de Deus. Cristo chamando Bartimeu. Mas também coube a ele, Bartimeu, tomar um posicionamento diante de Jesus. E esse posicionamento, todos nós também devemos tomar. Hoje aqui. Todos nós, um dia, também teremos que tomar um posicionamento diante de Jesus. Soberania divina e responsabilidade humana caminhando lado a lado. E olhem que legal, porque a Bíblia, ela não é um livro do passado, de histórias que ficaram lá para trás, mas são histórias reais e que nos trazem verdades ainda hoje. Assim como Cristo passou ali pelo caminho de Bartimeu, ainda hoje, Cristo também passa pelas nossas vidas. Ele passa e ele chama. Alguns vão, mas outros preferem ficar sentados à beira do caminho. E quando eu estava preparando a mensagem, eu lembrei de uma música do Grupo Logos. Quem conhece o Grupo Logos aí? É um pouquinho mais antigo, né? Estamos ficando um pouquinho velho aí, quem conhece. Mas enfim, são músicas sensacionais. A Emily brinca que eu tenho o estilão de vô. Eu curto as músicas antigas, gosto mesmo, vozão. Mas uma música do Logos diz o seguinte: só em Jesus a paz real você vai encontrar. Do seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. É esse convite que fica para cada um de nós hoje. Venha Jesus Cristo, que a exemplo de Bartimeu, nós possamos ir até Ele. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Mas agora, chegando já à conclusão da nossa mensagem, diante desse texto precioso, esse texto maravilhoso aqui, do cego Bartimeu, cego do corpo, mas não foi cego espiritualmente, que lições e que aplicações nós podemos tomar para a nossa vida? Bem rapidamente, primeira delas, talvez hoje você se sinta incapaz, tá? Pequeno diante de Deus, impotente ou incapaz. É justamente através desses pequeninos que Deus age. Deus se revela a esses pequeninos. Vamos pensar no currículo de Bartimeu, galera? Ó, cego, mendigo, filho do lixo. Ó, não era dos melhores currículos, não. Acho que se ele mandasse ali um currículo para uma empresa, batia nem na porta o currículo desse. Mas foi a esse ceguinho aí que Jesus se revelou. Então, ele age através dos pequeninos. Segunda verdade, o texto nos exorta a não perdermos as oportunidades. Eu comentei no começo que era o fim do ministério público de Jesus, ou seja, era a última vez que Jesus passaria ali por Jericó. Se Bartimeu não fosse em direção a ele naquela oportunidade, ele não teria outra oportunidade. E a gente nunca pensa nisso. Mas que isso sirva de estímulo para cada um de nós. A gente nunca pensa que vai ser a última oportunidade, mas que nós possamos aproveitar. Ainda hoje, Cristo chama que nós não percamos essa oportunidade. E terceiro, que é exemplo do cego Bartimeu, que nós possamos ver Jesus
como ele é verdadeiramente. O Messias, o Cristo, o nosso Salvador, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que nós possamos ouvir Jesus. Nosso Deus é um Deus que se revela através da sua palavra. Portanto, ouçamos ao nosso Deus. Que nós possamos clamar a Jesus através do relacionamento íntimo com Ele, através da oração. Olha que privilégio, nós podemos falar com o nosso Deus. E por fim, que nós possamos ir em direção a Ele, reconhecendo-o como nosso único e suficiente Salvador. E para fechar mesmo, Marcos, ele é um escritor brilhante, tá? Realmente eu falei, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente fica encantado. E Marcos, assim, é um escritor fantástico. Vamos analisar como que o texto começa e como que o texto termina. A gente já leu, mas vamos ver de novo aqui para a gente ficar isso bem marcado para vocês. O texto começa com Bartimeu sentado à beira do caminho. Ele lá, a vida passando, os dias passando, e ele lá, mendigando à beira do caminho, esperando a morte. Totalmente passivo e lá, sentado. E como que o texto termina depois que ele teve o encontro com Cristo? Termina, e Bartimeu foi seguindo Jesus pelo caminho. Olha que diferença. A diferença que Cristo pode fazer na nossa vida é sem igual. E é espetacular. De um cego à beira do caminho, ele termina seguindo Jesus pelo caminho. E essa mesma obra que que Deus fez na vida de Bartimeu, ele pode fazer na vida de cada um de nós aqui hoje. E caminho é uma palavra muito importante aqui do texto, não sei se vocês repararam, né? Ele começa falando de caminho e termina falando de caminho. Sentado à beira do caminho e seguindo a Jesus pelo caminho. Então o texto de Bartimeu, ele nos aponta para o caminho certo. O caminho certo é o caminho de seguir a Jesus Cristo. O caminho do discipulado. Viver para segui-lo e imitá-lo continuamente. E destaque para as palavras finais de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. E não a sua determinação te salvou, a sua vontade te salvou, suas boas obras, enfim, nada disso. A tua fé. Então, gente, a salvação é somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Palavras de Jesus, João 14,6. Eu sou o caminho, olha aí, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. E hoje, Ele te chama para segui-lo. Então, gente, que ainda hoje, cada um de vocês possam tomar essa atitude de seguir a Jesus. Não perca essa oportunidade. Que ainda hoje seja o dia de você reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. E dessa forma, usufruir do perdão dos seus pecados, da paz com Deus, da vida eterna e da verdadeira alegria. Vale a pena seguir a Jesus Cristo. Vamos orar.